Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pirataria. Esse é um tema muito sensível, principalmente se você for fã da Nintendo. O pessoal lá geralmente não curte muito, né, falar sobre isso. Mas a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito difundido no Brasil, que é muito aceito pela cultura popular brasileira. E, inclusive, se você é como eu, teve uma infância com PlayStation 2, você provavelmente deve lembrar com muito carinho de você ir na esquina comprar 3 jogos por R$ 10. E é meio complicado, né, porque, meu Deus do céu, mano, jogos de videogame no Brasil sempre foram muito caros, né? Na época que o PlayStation 2 foi lançado, os jogos eles custavam R$ 150 em média. E hoje em dia, o jogo de PlayStation 5 está sendo vendido a R$ 350. Aí eu te pergunto, de onde tira R$ 350 para dar num jogo de videogame, né? E isso que os caras abaixam bastante o valor, porque eles sabem que se for cobrar imposto, que assim, jogo que é produzido no Brasil é vendido geralmente por conversão direta. Então o jogo custa 60 lá, ou 70, eles vendem por 300, 350 aqui no Brasil. Só que tem esses jogos, né, que tipo assim, eles são importados lá da gringa, porque eles não são lançados aqui no Brasil, e eles saem por 500, R$ 600, que aí paga imposto de importação, e é absurdo o preço do jogo de videogame aqui no Brasil. Não dá mesmo para você ser gamer aqui, sem você ter que recorrer a outros meios, se é que você me entende, e o meio da pirataria é um desses daí, né? E aí, esse cara, inclusive, só para pontuar aqui uma coisa muito importante, o Gabe Newell, que no caso é o criador da Steam, ele falou uma vez que a pirataria acontece não porque sei lá, a pessoa quer estragar as coisas, porque a pessoa quer comprar pirata, mas é porque é uma questão de serviço. Por exemplo, se você tem jogos que são lançados em mídia física aqui no Brasil, mas só em lojas específicas, eu não sei. Agora eu tô pensando, mano, aqui eu acho que a loja mais próxima que vende jogo em mídia física que eu conheço fica no Norte Shopping. E fica relativamente longe aqui da minha casa, tipo uns 15 minutos de carro, mais ou menos, para chegar no Norte Shopping. E aí eu posso comprar um jogo lá na Americanas ou nas lojas que tem lá de games em geral. E mesmo assim, as lojas que tem lá de games não recebem os jogos no lançamento, ou demora muito tempo para eles terem um jogo ali, e geralmente é um catálogo muito pequeno. Se você gosta de um jogo meio underground, você quer comprar um jogo japonês, você quer comprar um jogo específico, por exemplo, um Persona da vida, você não consegue achar. Isso porque Persona é um jogo relativamente famoso. O que vem de lá é os jogos mais populares, Spider-Man, God of War, Call of Duty, Battlefield, esses são jogos que você vai conseguir encontrar lá tranquilamente. Mas mesmo assim, né, dependendo da situação, você vai ver o God of War ser lançado e 2 ou 3 semanas depois ele chega na loja. Você tem que se deslocar fisicamente até a loja para comprar. Por que você vai fazer isso? Você pode, por exemplo, baixar o jogo, colocar num CD ou num HD e jogar ele diretamente, entendeu? Para muitas pessoas é assim que funciona. Inclusive a Nintendo passa por esse problema. Eu falei para vocês que geralmente fã de Nintendo não gosta de pirataria, porque as práticas da Nintendo monetárias são complicadas, né? São uma das piores da indústria, na minha opinião. E não só são as piores, como também tem o fato de que, tipo assim, aqui no Brasil, são escolhidos a dedos os jogos que você vai ter para você comprar. E geralmente os jogos eles vêm em inglês também, né? Agora eles começaram a traduzir, mas mesmo assim sempre foram em inglês. Eu lembro de quando saiu o Metroid Dread, esse jogo ele foi traduzido por fãs antes mesmo do jogo ser lançado oficialmente, porque ele tinha vazado. Então, o jogador de Nintendo, ele teria que esperar para comprar o jogo digitalmente, ou ele teria que esperar mais de um mês para comprar a versão física, muito mais cara, pagando R$ 400 no jogo, que ia vir totalmente em inglês. Ou ele poderia entrar na internet, baixar gratuitamente e jogar uma semana antes de ser lançado oficialmente, em português. Então, isso é o que faz você pegar e optar pela pirataria, né? O Gabe Newell falou isso, e ele criou a Steam, e a Steam foi uma das coisas que mais diminuiu a pirataria de jogos de PC, porque a Steam, ela pratica preços bons. Aqui no Brasil, por exemplo, a Steam, ela converte com um dólar menor. Então, por exemplo, se você vai comprar um jogo que custa $60, ele dificilmente vai ser vendido por R$ 350, a menos que a empresa que está vendendo o jogo coloque lá para ser vendido por esse preço. Porque a conversão da Steam é sempre vender por $1, tipo com R$ 3 ou R$ 3,50, alguma coisa assim. Então, um jogo que custa $60 aqui no Brasil, ele vai ser vendido por R$ 180, R$ 250 no máximo. Então, por causa disso, você tem preços de jogos de computador, que são os mesmos jogos que estão sendo lançados no PlayStation, sendo vendidos por um valor muito baixo. E, tipo, o Street Fighter, ele estava sendo vendido por um valor relativamente muito menor do que no PlayStation 5. Acho que R$ 100, R$ 150 menor na Steam. E tem outros jogos também, principalmente jogos indie, onde você tem um jogo indie que custa R$ 50 na Steam, ou você quer comprar na PSN, na Nintendo, por 150, sabe? Então, a Steam, ela oferece um serviço melhor.
A Steam, ela quer oferecer para que o jogador que tá com preguiça e quer só baixar, ele possa pegar e pagar um valor relativamente baixo que ele aceita e ter esse jogo original lá na marca dele. E eu não preciso nem dizer para vocês que essa ideia deu muito certo, porque a Steam não só revolucionou os mundos dos jogos de videogame, como também se tornou aí uma coisa bilionária. Hoje em dia a Valve nem faz mais jogo por causa da Steam. E aí agora, depois dessa mega introdução, porque agora eu tô me sentindo fazendo nerdice aqui, eu me senti o Elba um pouco. Não tem vinheta pra gente puxar, mas a gente vai falar sobre esse desenvolvedor aqui, que é o desenvolvedor de uma empresa chamada Pirate Software, que criou um jogo chamado Heartbound. E esse jogo, eu não joguei ele, eu sempre fiquei namorando ele, e vou dar um spoiler pra vocês, porque eu comprei esse jogo agora. Eu vi esse vídeo e eu falei, cara, esse cara é muito pica, eu vou comprar essa porra aqui. E eu acabei de comprar o Heartbound, ó, tá aqui na minha Steam, ó, Heartbound, ó, pra você ver que eu realmente comprei o Heartbound. E vamos dar uma olhada no que ele falou. Eu vou traduzir em tempo real pra vocês aqui, pra vocês verem o que ele fala. Vamos lá. Pirataria geralmente é um problema econômico. Ou você não pode comprar o jogo e você pirata ele, ou você não pode comprar o jogo porque você não tem acesso a ele. E é justamente o que eu falei. Inclusive, só pra pontuar aqui uma coisa, sabe um jogo, assim, ó, falar pra vocês aqui uma coisa bem underground. Esse jogo aqui, ó, eu joguei ele pirata por muito tempo. Esse jogo aqui, Blitzkrieg, que no caso é um jogo de estratégia que eu amo. Esse jogo aqui é um dos jogos que eu mais amo de estratégia. Ele é super tático, tem um monte de coisa assim. É um jogo bem antigo e eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial, estudo muito sobre isso e tal. E esse jogo é um dos meus jogos favoritos de estratégia em tempo real. E esse jogo eu sempre joguei ele Piratex, sempre. Por quê? Porque não tinha ele no Brasil em lugar nenhum. Ele foi feito por uma empresa europeia, então era muito difícil você ter acesso ao Blitzkrieg 2. E aí o que aconteceu foi que esse jogo entrou em promoção na Steam uma vez e eu falei, mano, eu vou comprar, não tem como não comprar. Eu comprei os 3, na verdade. Eu não gosto do 3, o 3 eu acho que ele é ruim, mas o 1 e o 2, eles são ótimos jogos, eu gosto muito desses jogos, e eu só comprei eles originais porque eu tive acesso a eles, porque antigamente eles não vendiam no Brasil em lugar nenhum. Na minha época, quando eu era jovem, né, e comprava esses jogos nas lojas mesmo, eu ia no shopping pra comprar, ia no Shopping Tamboré. Agora você vai ficar pensando, nossa, Daico, você não tava perto do Norte Shopping? Sim, já morei em alguns lugares diferentes da minha vida, né? Então eu ia no Shopping Tamboré, fazia uma viagem de 30 minutos de carro pra comprar jogos de videogame lá, e a maior parte dos jogos que eu tenho originais aqui foram comprados lá, inclusive. Mas enfim, dá aquele play aqui e vamos continuar. Get the game because you don't have access to it. So let's take Brazil for example. Então vamos pegar o Brasil como exemplo. Brazilians in my chat. Brasileiros no chat, mandem salve aí. Inclusive é porque ele tava fazendo live. I love you guys. Amo vocês. Brazil has a very Brasil tem um problema muito sério com pirataria. Mas não é porque eles são FDPs. Brasil tem um problema com pirataria porque economicamente não faz sentido você comprar jogos no Brasil. Eles são muito caros. Então o jeito que eu resolvi esse problema pro Heartbound, nós temos uma grande população de jogadores, né, do Brasil que jogaram o demo e gostaram do jogo. Eles amaram muito. Mas eles não podiam comprar porque era caro demais. Então eu fiz isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Heartbound, ó, tá com um desconto de 60% do valor aqui no Brasil. É R$20. E eu nunca vou mudar o preço eu nunca vou trocar esse preço aqui porque o pessoal brasileiro. Aliás, para o pessoal brasileiro. Caraca, agora eu me embananei todo, né? Por fazer esse jogo fácil de comprar, né, um preço barato para o brasileiro. E colocando o jogo em português brasileiro. Ele significa 25% da receita do nosso estúdio. Eu achei muito interessante isso, cara, porque assim, ele tá falando algo assim, ele é um desenvolvedor indie, ele tem esse jogo, ele vende esse jogo, e só porque o jogo tem um valor baixo aqui no Brasil, 25% da receita geral do estúdio dele vem justamente do Brasil, porque ele colocou num preço bom. E isso é uma coisa que eu já me perguntei. Por exemplo, pensa só nos jogos que vendem aqui no Brasil. Vamos ser sinceros, os jogos aqui no Brasil não vendem nada, né? Pelo amor de Deus, você vai achar que o jogo no Brasil vende? Não vende não, porque é 350 conto, cara, e a imensa maioria do brasileiro não tem 350 conto para dar num jogo. Quando você pensa, por exemplo, no Free Fire, no League of Legends, outros jogos como Free to Play, que tem um público absurdo no Brasil, tem muito jogador desses jogos no Brasil, tem mais de 10 milhões de jogadores de LoL no Brasil, tem
mais de 30 milhões, talvez, de jogadores de Free Fire no Brasil, nem sei o número, mas é maior, muito maior. E fora a galera que joga GTA, o público que tem no próprio YouTube, você pode ter um pouco da ideia de quantas pessoas jogam, porque o YouTube brasileiro de games é um dos maiores YouTubers do mundo, entendeu? O Brasil tem a segunda ou terceira maior população gamer do mundo, sabe? Então o Brasil é um país muito importante. Só que como você vê, lançamos um jogo lá no Brasil, vendeu 50, 100, 200 mil cópias. Por que vendeu tão pouco? Vocês têm tanto público para comprar. Aí você vai ver o preço do jogo, né? O preço do jogo é absurdo, caríssimo, insano, né? Não tem como. Então, tipo, eu acho que se os caras colocassem o preço pela metade, aí beleza, vai ficar metade do preço. Você vai comprar um jogo de R$150 em vez de ser R$300. E a Sony fazia isso na última geração até certo ponto, né? Porque assim, a Sony sempre vendeu os jogos relativamente mais baratos aqui no Brasil, depois que eles começaram a vir pra cá com o PlayStation 4. Só que tem um problema aqui, porque na época que o PlayStation 4 vendia o jogo por R$150, o dólar tava muito baixo, então o valor talvez fosse tão alto quanto é hoje em dia. A diferença é a proporção, entendeu? E nesse caso especificamente, então, a gente tem uma empresa que está vendendo o jogo aqui por um preço cheio, em vez de vender pela metade. Se ela vendesse pela metade, será que ela não conseguiria pegar mais de 2 vezes o valor que ela já pega? Aí, beleza. Qual é a questão que vai centrar aí? Não, mas eu tô perdendo dinheiro, Dark, porque eu produzi esse jogo aqui por tanto, e agora você vai dizer para mim que eu tenho que vender ele pela metade do valor que eu ganho lucro com ele? Assim, se você falar pra mim que um jogo numa capinha com CD, ele tá custando $30 pra ser produzido, eu vou dizer que a sua empresa tá indo pra falência, porque, pelo amor de Deus, quem acha que um CDzinho, um cartuchinho desse daqui, ó, de 3DS ou qualquer coisa assim, se você acha que um bagulhinho desse daqui custou mais do que $10 pra ser produzido, você tá viajando, porque isso aqui provavelmente deve ter custado menos de 5 pila pra ser feito, entendeu? Então, se você estiver vendendo por mais de 5 pila, você já está lucrando. A questão é que você quer lucrar em cima do valor da produção do jogo, que muitas vezes é muito alto. Tanto que teve aquele hoax que o GTA iria ser vendido por, sei lá, R$700, sabe? Meu Deus do céu, absurdo. Porque é um jogo muito caro também, né? Mas a questão é que eu acho assim, como o valor do jogo, muitas vezes é um valor que é, como posso dizer, não é um valor sentimental. É um valor etéreo, sabe? Porque o jogo em si ele é só um arquivo. Você já gastou esse dinheiro para fazer. Agora você vai lucrar com ele. Então esse arquivo você disponibiliza ele na internet para quem pagar R$300 por ele. Mas por que você não disponibiliza por 150? Porque se vende 50 mil cópias aqui de um jogo por R$350, será que essas mesmas pessoas que estão comprando um jogo por mês ou um jogo por ano, dependendo da situação, como é o meu caso, geralmente eu compro, ó, esse ano até extrapolei. Esse ano eu comprei o Mario RPG, eu comprei o Spider-Man, comprei 3 jogos, comprei mais jogos, na verdade, acho que eu comprei os 5 jogos esse ano. Geralmente eu compro 1 ou 2 jogos por ano, esse ano eu comprei 5, porque é um ano que tem muitos jogos bons, né? Eu comprei o Zelda, e essas pessoas como eu, que compram poucos jogos porque não tem dinheiro, talvez a gente comprasse muito mais, entendeu? E aí rotaria melhor a comunidade gamer no geral. E não só isso, pessoas que não têm grana para comprar, pessoas que, tipo, poderiam estar sendo consumidores, por exemplo, a galera que joga LoL. A galera que joga LoL gasta dinheiro pra cacete lá no LoL. Você vai ver, a média que a galera gasta é R$1.000 por ano, sabe, no LoL. É assim mesmo, o League of Legends gera uma grana violenta. E se essa galera tem dinheiro, mas não tem, tipo, tem 50 conto pra dar numa skin, porque é só 50 conto, isso poderia se converter para jogos também. Então, por exemplo, se chegasse um jogo, por exemplo, um Street Fighter V sendo vendido por R$99, cara, juro pra você, ele venderia absurdamente, criaria uma mega comunidade de jogos aqui no Brasil, teria um competitivo que rotaria, porque a gente sabe que isso existe, a gente sabe que isso é possível. O competitivo de Counter-Strike funciona, o competitivo de League of Legends funciona, o competitivo de Free Fire funciona, o competitivo de Rainbow Six funciona. Todos esses competitivos, eles funcionam e todos eles têm algo em comum, que esses jogos são baratos, são jogos de fácil acesso. Esses jogos lotam estádios no Brasil. Agora vai ver, tem competitivo de Street Fighter sendo vendido a R$350? Tem sim, mas é muita pouca gente que tem essa grana, logo tem muito pouco jogador. E desses poucos jogadores, poucos vão ter o resultado internacional que a gente gosta de ver, né? Então, a gente tem o público, a gente tem as pessoas que vão engajar com isso, mas as empresas não têm a visão para olhar pra gente. E, inclusive, agora, né, as empresas estão indo embora do Brasil. Na verdade, nos últimos 4 anos, a gente teve muitas empresas de games saindo completamente do Brasil. Agora, não sei se elas vão voltar, mas a própria Microsoft, né,
acho que foi em 2020, 2021, fechou as empresas, as fábricas aqui do Brasil, começou a ir embora, tirou o presidente do Brasil, não tem mais ninguém que cuide, que olhe para o Brasil. Então, assim, hoje em dia é o México que é importante, porque o cara lá que está trabalhando é do México, inclusive o BRK Setu fez um vídeo maravilhoso falando sobre isso, e eles só olham para essa região. Se a gente quisesse ter valor para games em geral, a gente precisaria de um cara, um executivo que tivesse aqui no Brasil. Mas visto a situação, sabe o que está acontecendo no Brasil? A gente precisa agora de empresas brasileiras, essas empresas brasileiras que surjam e que façam a diferença, só que é difícil, porque ter uma empresa no Brasil é muito complicado, né? Mas a gente precisa de empresas no Brasil que façam a diferença, lucrem, fiquem gigantescas, e a gente tem aí umas gigantescas, acho que a quinta maior empresa do mundo é brasileira, para você ter ideia, não é a Petrobras, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que faz jogos, é uma empresa que faz jogos de celular, que tem uma receita absurda com joguinhos aí desses de celularzinho que gera dinheirinho quando você clica e compra uma skin, e é uma das 5 maiores empresas mais rentáveis do mundo, de maior valor, e muitas pessoas nem sabem que isso existe, né? Mas eu acho assim, que se a gente pegar e ter uma empresa que venda jogos aqui no Brasil e consiga ter lucro absurdo, vendendo o jogo pela metade do preço, talvez isso faça com que as empresas olhem para cá e vejam que o público brasileiro existe e que para lucrar no Brasil não é vendendo pelo mesmo preço que você vende nos Estados Unidos, entendeu? Tem que ser uma conversão justa. Por exemplo, o McDonald's ele vende um hambúrguer pelo preço setado, né? Tanto que tem até o índice do McDonald's, que é tipo o índice do Big Mac, para você saber quanto que tá o valor da moeda de um país, porque geralmente o preço do McDonald's aqui no Brasil é o mesmo preço dos Estados Unidos, que é o mesmo preço no Japão. Só que, pô, aqui no Brasil a gente produz um monte de coisa, aí você vai dizer para mim que fazer um hambúrguer do McDonald's aqui no Brasil é o mesmo preço que vai fazer lá no Japão, que não tem a produção. Às vezes o japonês tem que comprar importado do Brasil as coisas para levar para lá, para vender o Big Mac pelo mesmo preço que o brasileiro compra. Que é isso? Isso não faz sentido, na minha opinião. Assim como jogos em geral. O Brasil é um país que produz, o país é um país que cria essas coisas. Ele não sabe refinar, mas as empresas poderiam ter essa visão de que com esses acessos, elas poderiam vender muito barato. Acho que talvez o que ferre mesmo é os impostos, né? Que atrapalha qualquer empresa de vir para o Brasil. Mas uma coisa assim, o YouTube caga na cabeça do brasileiro, caga. O Brasil era originalmente o segundo maior mercado. O primeiro mercado era língua inglesa e não tem como quebrar o mercado de língua inglesa, porque você não está falando só dos Estados Unidos. Estados Unidos, Europa, Ásia, Brasil, muita gente fala inglês, assiste vídeo em inglês, prefere consumir conteúdo em inglês, então o conteúdo de língua inglesa sempre foi o maior do YouTube. Agora, o segundo do YouTube está sendo o conteúdo indiano, né? Então, o YouTube indiano está se tornando o segundo maior, é entendível porque lá é gigantesco, né? Muita gente que assiste, muita gente que consome. Aqui no Brasil, por outro lado, a gente era o segundo, agora a gente está em terceiro lugar. Mas quando você vê as práticas que são feitas do YouTube aqui no Brasil, comparado às práticas que são feitas nos Estados Unidos, meu irmão, é de cair para trás, mano. Os caras cagam na cabeça do criador brasileiro. O brasileiro recebe, por exemplo, aqui no Brasil a gente recebe, eu acho que 1/4, 1/5 do que um cara que faz view lá nos Estados Unidos, o que significa que eu, com as views que eu tenho hoje no Professor Dark, eu estaria ganhando de 5 a 10 mil reais. Mas não, tô ganhando só R$1.000 por mês. Tá, não é só R$1.000, é muita coisa, muito dinheiro pra gente que é brasileiro. Mas a gente tem que pensar, tipo, eu tô fazendo o mesmo esforço que o cara tá fazendo lá, talvez até mais aqui. E eu tô ganhando 1/5 do que o cara tá fazendo. Será que isso é justo? Será que isso é certo? Entendeu? E o YouTube trabalha assim. E isso é muito ruim, sabe? A gente precisa de uma empresa que ela faça, tipo, o YouTube brasileiro, feito por brasileiros, com práticas brasileiras, entendeu? Aí o repasse talvez fosse maior para o próprio brasileiro, as empresas anunciariam melhor para o próprio YouTube brasileiro, os servidores ficariam longe e a gente respeitaria a legislação brasileira em primeiro lugar, né? Porque as Big Techs, elas não respeitam nada dos países que elas estão, e isso é uma coisa que é um problema muito grande. Então eu acho que a gente precisa de empresas, a gente precisa de essas empresas que são... Nossa, agora eu tô pensando, cara, nossa, eu virei comunista mesmo. Que eu tô falando de nacionalizar as coisas. Não tô falando do Estado cuidar dessas paradas, viu? Até porque eu acho que o Estado nunca vai fazer as coisas direito. Você vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, criaram um aplicativo que eu esqueci qual era o nome, mano. É Partiu, eu não lembro qual era o nome do aplicativo, mas é um tipo iFood, só que o iFood que passa 100% da receita para o estabelecimento. Só que aí, no final das contas, essa coisa não deu certo, porque era bugado, que dá problema, porque foi feito pela estatal e tal, outra coisa. Mas tem um ponto positivo, né? Que a empresa que vende ali, vende no iFood, nos dois, ela vai ganhar muito mais grana por estar fazendo ali nessa empresa do que fazer no iFood. E também tem a outra questão, né, de que, tipo assim, o iFood, ele pega uma porcentagem muito grande, né? Então, mesmo que você venda, tipo, sei lá, 10 vendas do iFood, comparado a 10 vendas nesse negócio do governo, eu acho que vale por 20 vendas do iFood, talvez. Não é tanto, não. Acho que é umas
4 vendas, talvez. Eu acho que dependendo do método do iFood, você perde 40% da receita que você tem. O Uber também é a mesma coisa, né? E é dinheiro que vai para fora, né? Então eu acho que assim, se a gente tivesse essas empresas, pessoas que investissem de forma certa, sem lobby, porque o problema do Brasil é o lobby, né? Essas empresas grandes, elas têm vantagens dentro do governo. Por exemplo, agora saiu esse remessa conforme, né? Que agora você tem que pagar mais caro para comprar a mesma coisa que você está comprando aqui no Brasil. Por quê? Porque tem essas empresas que estão ali ao redor, tipo a Havan e coisas do tipo, que estão ali ao redor do governo, e aí elas mandam cartas, pedem, cobram dos deputados, e os deputados passam uma lei que ajuda elas. Aí, nesse caso especificamente, a lei é para proteger o brasileiro. Só que assim, o que acontece vou pegar um exemplo aqui para vocês de qualquer besteira, mano. Eu tô pensando aqui, o que eu posso pensar? Uma besteirinha aqui que eu tenho ao meu redor que eu posso dizer para vocês. Vai isso aqui mesmo, vai. Esse fone de ouvido aqui, ó, esse fone de ouvido. Esse fone de ouvido aqui no Brasil é vendido a 150, 200 reais. Na China, ele é vendido por 90 reais, 80 reais. O que acontece com o Remessa Confirmer, você vai pagar 150 reais esse bagulho, que é o mesmo valor do Brasil, talvez até mais caro, para incentivar você a comprar na loja brasileira. Mas a loja brasileira está comprando na China. Então a diferença, você não está produzindo nada, você não está ajudando o mercado brasileiro, você só está beneficiando um grupo de empresários que faz esse tipo de venda, entendeu? E as pessoas que são pequenas, que se fodam. E é justamente esse o ponto desses impostos, porque eles acabam matando essas empresas menores que fazem a concorrência. Então, se uma empresa menor, sei lá, uma loja de esquina não tem como tancar o imposto que está sendo para as coisas que eles importam, tipo essas coisinhas aqui que eu compro lá na China e eu poderia comprar e abrir minha própria loja e vender, então agora eu não posso mais, porque a pessoa vai preferir comprar lá na Americanas, vai preferir comprar na Havan, porque essas empresas elas vendem um pouco mais barato porque elas compram em massa, eu compro 10 desses daqui para vender no mês, entendeu? Então agora está facilitando para eles e está fechando a minha loja, e vai fechando cada vez mais até o ponto que vai sobrar só as super lojas gigantescas, entendeu? E no caso da China, antigamente era melhor ainda porque você podia comprar diretamente e paga mais barato. Aí você podia escolher. Ou você compra ali na esquina e paga mais caro, ou você compra lá na China, espera um ou 2 meses, recebe em casa e tá tudo bem. Só que agora você não pode mais fazer esse tipo de coisa, né? Por causa dos impostos, você vai ser obrigado a comprar onde? Na Havan, na Americanas e assim por diante. Mas eles estão produzindo isso? Eles fizeram? Tem funcionário brasileiro que está produzindo isso aqui? Óbvio que não. Isso aí é para encher o bolso do cara de dinheiro, do mega empresário. E no final das contas, quem paga essa conta é o brasileiro no geral, né? Então a gente precisa melhorar o nosso ecossistema empresarial de tecnologia, principalmente de games. Está surgindo muita coisa de games aqui no Brasil, isso é ótimo. Eu acho que isso vai pautar um futuro bom aí pra gente em relação a financeiro, né? Mas eu acho que vai demorar muito tempo até as empresas grandes pegarem e olharem para o Brasil como um lugar vantajoso para tirar dinheiro. Até porque, assim, por conta dos impostos, do dólar volátil, outras coisas mais, a operação no Brasil geralmente não se paga nunca, né? Então, mesmo as empresas que investiram muito tempo, como a Sony, a Microsoft, elas não se pagaram. Ou até mesmo outras, né? Como o Walmart, que veio aqui para o Brasil e deu ruim também. O que dá certo no Brasil, por outro lado, é microtransação. Então, a empresa, por exemplo, que nem a Royo, que nem a Tencent, essas empresas investem muito. Empresas da China investem muito no Brasil, veem muito valor no Brasil, porque elas veem o Brasil como uma segunda China, inclusive, porque a China também passa pelo mesmo problema. A China ela ganha muito mais dinheiro através dessas microtransações. Olha, jogador chinês paga muito mais, as empresas chinesas ganham muito mais dinheiro através de microtransações do que através de, sei lá, vou comprar um CD ali na esquina, saca? E isso é uma coisa que é até interessante, porque a China também tem problema de pirataria como o Brasil, né? E olha só que coisa, né? Hoje em dia o mercado chinês é um dos mercados, se não o mercado mais importante do mundo, e a tendência é que o mercado brasileiro se torne um mercado, né? Assim, porque o Brasil é praticamente uma segunda China, né? Que poucas pessoas dão valor. Mas eu imagino que com o tempo a gente deva ter valor reconhecido de certa forma, né? Bom, Clã, tá aí mais um vídeo para falar sobre pirataria para você. Espero que você tenha gostado dele. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.